1945, e vamos dar também o 1946, certo? Então nós vamos dar esses dois, aí você vai dizer assim, mas nós para 1943, por que não temos 1944? Porque não teve. Eu penso assim, por causa da guerra, então realmente não teve. Então, em 1945, nós tivemos apenas, eu acho que foi uns 4, só 4 ensinamentos, eu acho. Então, vamos ler mais a síntese, qual foi, né? No final do mês de julho de 1945, uma pessoa contando, né, naquela reminiscência, recebi um bilhete que dizia: regresse à sua unidade no regime Utsunoyama, aliás, no dia 15 de agosto, às 13 horas. Procurei imediatamente Meixo Sama. Não, você não deve ir, retrucou. Eu sabia que tinha que me apresentar, pois não havia alternativa, por isso falei categoricamente: nada posso fazer, tenho que ir. Meixo Sama, você vai se apresentar, mas você não será necessário. Não entendi bem o que ele queria dizer. No meio-dia de 15 de agosto, quando me dirigi à minha unidade, aproveitei para visitar um amigo. Quando entrei em sua casa, encontrei um imóvel em frente do rádio, ouvindo uma estação. Intrigado com o que pudesse ter acontecido, perguntei-lhe o que se passava. Disse: o imperador em pessoa anunciou o fim da guerra. Um pouco confuso, fui ao quartel do regimento, conforme determinaram. Lá me informaram que, como a guerra havia terminado, não mais se fazia necessária minha apresentação, podendo assim voltar para casa. Logo que regressei, procurei Meixo Sama para dizer que havia retornado. E Meixo Sama: está vendo? Você não foi necessário, afinal. Ele sempre dizia: há um profundo significado em tudo que digo ou faço. Pela primeira vez, essas palavras soaram claro para mim e tocaram o fundo de meu coração. Outros fatos interessantes. A Segunda Guerra Mundial terminou em agosto de 1945. Durante a guerra, e mesmo depois dela, houve muita escassez de arroz. Estávamos cientes que a nossa sede, onde muitas pessoas trabalhavam, havia uma grande falta de arroz. Morávamos em Niigata, distrito famoso pela produção de arroz, de modo que não foi muito difícil conseguir suprimento para nós. E tudo fizemos para conseguir quantidades maiores para atender nossa sede. Certa vez conseguimos comprar um arroz próprio para ser moído, com o qual fazíamos moti, bolinho de arroz, para levar à sede. Bem cedo tomamos o trem para Tami, eu e mais 3 companheiros. Assim que chegamos à porta, uma das servidoras abriu. Ela agradeceu-nos as caixas de bolo de arroz. Fizemos menção de ir embora, dizendo-lhe que retornaríamos na manhã seguinte. E ela: por favor, fiquem conosco aqui. Disse. Meixo Sama falou-me por volta das 9 horas, viriam 4 pessoas de Niigata com moti e deu-me instruções para que os convidasse a ficar. Preparamos camas para vocês. Ficamos tão surpresos com isso que momentaneamente perdemos a fala, pois não havíamos avisado a Meixo Sama sobre nossa vinda. Como pôde ele saber? Até hoje não encontrei uma explicação. Em 15 de agosto de 1945, aos 62 anos, o imperador transmitiu pelo rádio que o Japão declarava o fim da guerra. O fundador disse aos fiéis que o olhavam ansiosamente: foi bom assim. O Japão irá melhorar. Não posso falar abertamente, mas esse resultado merece uma grande comemoração. Eis um caso demonstrativo de como era difícil falar abertamente. Pouco depois de terminada a guerra, um militar o visitou.
Não consigo entender o motivo da rendição. É uma vergonha. O senhor é japonês? Meixo-sama, não, não sou japonês. Então, de que país é o senhor? Eu sou universal. Outros milagres. Um deles aconteceu no verão de 1945, quando se colocava o telhado na casa de contemplação da montanha. Em Hakone, o transporte de rochas enormes era muito frequente, portanto havia um grande perigo. Um jovem que dedicava na construção do jardim em volta daquela casa prendeu a mão entre duas rochas e o sangue imediatamente começou a escorrer. O fundador passava por ali nessa hora, então logo viu o que estava acontecendo, começou a ministrar jorei do lugar onde se encontrava a uns 3 metros de distância do rapaz. O sangue que saía em grande quantidade estancou. Em cerca de 3 minutos, vendo isso, o fundador deixou o local como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas que ali estavam ficavam maravilhadas, sentindo-se tomadas por uma sensação arrepiante. Abismadas, permaneceram estáticas, olhando ele se afastar. Outro milagre ocorreu na mesma época, quando faltava apenas 40 ou 50 centímetros para terminar a cobertura e o céu escureceu de nuvens negras. Se começar a chover antes de terminar a cobertura, as pilastras vão ficar manchadas. Por favor, vá pedir a Meixo-sama que faça algo para resolver o problema. Primeiro, Meixo-sama falando, porém, diga-me quanto tempo você necessita para terminar o teto. Provavelmente cerca de 30 ou 40 minutos, mas seria melhor se tivesse 1 hora mais de bom tempo. Está bem, irei e contar-lhe-ei o que ocorre. Quando chegou a Meixo-sama, este lhe perguntou, qual é o problema? Pode começar a chover dentro de poucos minutos. De quanto tempo vocês precisam? Os encarregados da cobertura podem terminar o trabalho dentro de 1 hora. Está bem, mas qual o menor tempo possível que eles precisam? Cerca de 40 minutos. Está bem. Fitou o céu durante 5 minutos e falou, agora pode ir. Diga aos homens que terminem o trabalho rapidamente. No momento em que terminaram o serviço, estavam descendo, preparando-se para descer pela escada, grossos pingos de chuva começaram a cair em torrente. Entretanto, não estava chovendo até cerca de 5 metros ao redor da casa. Dali para frente, tudo estava inundado. Bom, nós registramos, então, né, que em 1945, né, se teve aí cerca de 20 páginas, mas foram realmente três ensinamentos, um sobre religião, um sobre jorei e o outro sobre economia. Porque você vê que estava sempre, geralmente era assim, era saúde, ou então jorei, também funcionava para a questão de saúde também, né? E religião, né? Sempre isso é o que era possível fazer um pouco, né? Mesmo assim, a religião um pouco camuflada. E teve um lance de economia também, né? Que ele manda pagar o aluguel atrasado, antecipado, aliás. Paga o aluguel antecipado. Bom, com o término da Segunda Guerra Mundial, se teve um prefácio, eu vou escolher esse aqui, o prefácio às Boas Novas do Paraíso. Então vamos ver se é as Boas Novas do Paraíso. E é no prefácio, né, dessas Boas Novas do Paraíso. Ele pergunta, qual será o maior e último objetivo do homem? Resumindo numa só palavra, é a felicidade. Não há certamente quem possa negá-lo. Tanto as pessoas que buscam a felicidade, como aquelas que sentem já tê-la alcançado e desejam mantê-la, não conseguem desligar-se de um problema, a questão referente à saúde. Com razão, Jesus de Nazaré disse, de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Eu consegui salvar o homem do sofrimento causado pela doença, formando pessoas sadias e, como resultado, obtive sucesso quanto à possibilidade de prolongar a vida humana. Concretizou-se assim o grande ideal que a humanidade perseguia e ansiava há milhares de anos. Quanto ao prolongamento da vida, todos, sem exceção, acreditavam no passar de um sonho de gente tola.
Nesse sentido, estou certo de não existir, na história da humanidade, absolutamente nada que possa ser comparado a tão grandiosa descoberta. Por isso, acredito que, quando jurei chegar ao conhecimento de todos os homens, motivará uma grande revolução no mundo. Entretanto, leitores, não há motivo para temor, pois ela difere fundamentalmente das revoluções sangrentas e cheias de ódio que ocorreram no passado. É uma revolução repleta de alegria, luz e glória. Assim serão consolidados pela eternidade os alicerces da paz. Minhas palavras talvez pareçam demasiado audazes. Contudo, creio que, se lerem compenetradamente este livro, examinando a fundo o seu conteúdo e pondo-o em prática, reconhecerão que não há nenhuma mentira em minhas afirmações. O que significa progresso da cultura? Obviamente, significa aumento progressivo do bem-estar de cada ser humano. Progresso da cultura, obviamente, significa aumento progressivo do bem-estar de cada ser humano. Mas qual a base desse progresso? Deve ser, em primeiro lugar, a saúde e o prolongamento da vida do homem. É sabido que a humanidade, acreditando poder alcançar tal objetivo, apenas pelo progresso da medicina, sempre fez todo o empenho para atingi-lo. A medicina, sem ficar à margem de outras ciências, mantém pomposas aparências, como sala de cirurgia em grandes hospitais, inúmeros medicamentos, potentes microscópios, aparelhos de radiografia, equipamentos de radiações diversos, etc. Faz profundas pesquisas científicas, atenta aos mínimos detalhes, e as pessoas ficam fascinadas com a ocorrência frequente de novas descobertas e a divulgação de novas teorias. Não é, pois, de se admirar que as pessoas acreditem que um dia praticamente todas as doenças serão debeladas. Tal objetivo, entretanto, está demasiadamente longe de ser alcançado e não se tem ideia de quando será. Não pretendo desacreditar a medicina sem fundamentos. Quero apenas alertar que, na realidade, ela está caminhando no sentido totalmente oposto ao seu verdadeiro objetivo. Teve, porém, seu mérito a explicação minuciosa do funcionamento do organismo, obtido graças à análise de secção, pela qual, inclusive, merece o nosso agradecimento. Mas por que será que a humanidade, durante tanto tempo, não percebeu os erros da medicina? É realmente um grande mistério do mundo. O jorei criado por mim abre agora as portas desse mistério, que estiveram cerradas durante milênios. Acredito que Deus me confiou a execução da grandiosa tarefa de fazer o homem retornar ao seu estado original de saúde. Isso foi escrito em 1945, né? Em 5 de fevereiro de 1947, e está dentro da verdadeira saúde revelada por Deus, né? Então, assim nós demos em praticamente quase 15 minutos, né? Nós demos uma visão sobre o que ocorreu com a vida e obra do Messias, mais ou menos em 1945. Né? Então, Roberto Carlos Bezerra está aí, entrou. Muito bem, lembra do Roberto Carlos? Bom, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Não tendo,